Pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Quem sabe se as pressões que eu sofri até o 25 de agosto, estas insuportáveis, pelo menos para minha honra. O senhor chamou inclusive de forças ocultas. Não, senhora, nunca usei essa expressão. Ah, então inventaram, então deram ao senhor essa expressão. Dona Gabriela, eu estranho que a senhora não tenha lido o documento da renúncia. Confesso que eu tomei conhecimento Porque mais nesse tarde, documento... presidente. Não, esse é um documento histórico. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara, estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem... O senhor Jânio Quadros renunciou. Eu não pretendo renunciar. De jeito nenhum. A não ser que eu não cumpra aquilo que prometi. Aí é diferente. Aí é uma questão de foro íntimo. Mas ele não. Nunca... As forças terríveis não vão tirar o senhor de lá. As forças não são tão ocultas, elas são claras. As forças são o capital internacional, alienígena, e aqueles vilões, aqueles inimigos da pátria, que deles são aqui dentro representantes. Essas são as forças ocultas. Não há dúvida quanto a isso, não são tão ocultas. Estão em todos os lugares. A gente vê uma empresa nacional por trás há apenas um testa de ferro ali, por trás há um capital alienígena. Mas bem claro. Então, essa segunda etapa, eu não vou renunciar. Que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. E de que, na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos, a revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, jornais, etc, etc, para que antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já seja socialista sem nem saber o nome, tá certo? E ele cria então essa estratégia do que ele chama de revolução cultural, que precede a revolução política. Nós podemos dizer que no Brasil, a revolução cultural, isso é a inoculação de um vocabulário socialista, de valores socialistas, símbolos socialistas, em toda a cultura, já estava pronta e já estava vencedora há mais de 10 anos atrás, tá certo? Então todo mundo vai aceitando isso. A ideia do Gramsci era que todo mundo aceitasse isso como uma coisa tão natural, que ele diz que a autoridade do Partido Comunista, do partido que conduzisse o processo, ele diz, seria onipresente e invisível como um decreto divino, que você obedece sem nem saber o que está obedecendo. Isso é a expressão do Gramsci. E em muita coisa você vê que isso já está acontecendo no Brasil. O Gramsci é o teórico mais importante do comunismo, né, depois de Lenin, Stalin, etc. Né? E no Brasil é tremendamente influente. É talvez o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. A Universidade Brasileira se transformou num templo devotado ao culto de Antônio Gramsci. Só se ensina, tudo que se ensina é baseado no Antônio Gramsci. Agora, o pai e a mãe que tem o filho na universidade nem sabem disso. Bom, como introdução eu gostaria de lançar uma provocação inicial. Bom, como uma introdução a essa discussão que nós vamos fazer sobre a atual conjuntura nacional do Brasil, gostaria de fazer uma provocação inicial dizendo que nós estamos assistindo à morte da nova direita, ou talvez um fim de um ciclo, um fim marcado por protagonismos e, de certa forma,
debacle nacional. Nós temos um fato gravíssimo ocorrido no seio da Sexta República, pensando de uma forma mais formal, raciocinando sobre o institucionalismo republicano que vivemos. Nós temos, sob um ponto de vista mais neutro, né, uma conjuntura nacional de intensa crise, de profunda crise, e esse fato recente que ocorreu naquele domingo, um fato surpreendente para os observadores menos atentos, ele pode marcar uma mudança muito drástica nesse cenário político e social brasileiro, né, que provavelmente vai moldar os próximos anos, que é esse desfalecimento daquela nova direita que surgiu no princípio da década passada, dos anos 2010, e a introdução, a vitória de uma hegemonia do discurso de esquerda. Nós observamos que, com tudo o que ocorreu nos últimos anos, e principalmente desde o último pleito até culminando, né, com o fato do domingo, parece que a narrativa midiática e a narrativa dos meios de reprodução mesmo daquele discurso hegemônico liberal esquerdista que governa o Brasil, ele parece que encontrou uma legitimação pública, né? Uma legitimação pública da agenda desse consórcio liberal esquerdista. Tudo que foi dito, tudo que foi construído como narrativa parece que culminou com um suicídio daquele algo que nós gostaria de discutir depois, daquilo que é um movimento de massas ou daquilo que é simplesmente uma massa amorfa, né, que corresponde a estímulos, né, estímulos provenientes de uma certa organização pelas redes sociais, mas que esse movimento ou esse arremedo de movimento parece ter cometido um grande suicídio político e frente à opinião pública, né? Eu gostaria que nós analisássemos o que ocorreu, por que ocorreu, né, as causas remotas e imediatas, né? Por fim, as implicações dos eventos recentes para o Estado Nacional Brasileiro e para a nossa política externa, né? Eu acho que o Estado Nacional Brasileiro, né, não é nenhuma novidade, mas é preciso tomarmos em conta para iniciarmos a discussão que o nosso Estado Nacional encontra-se em uma profunda crise. E, como eu tenho comentado, não só na minha página, mas em tudo que eu tenho escrito, essa crise, né, está já há algum tempo, alguns anos, remontando a uma crise de legitimidade profunda. Gostaria também que, no desenvolvimento da nossa discussão, nós colocássemos em pauta, né, a respeito de operações de guerra assimétrica contra o Brasil, do quanto essa agenda internacional ela pode ter tido consequências e pode ter tido uma certa articulação em ambos os movimentos, né? Em ambos os grupos políticos majoritários que atualmente se rivalizam no Brasil. Bem, eu acho que esses são os pontos principais do começo da nossa discussão. Eu começaria dizendo que no jornalismo existe um clichê que se aplica perfeitamente ao caso atual brasileiro, né? Ou ao caso mais imediato brasileiro, né? Nós vivemos a crônica de uma tragédia anunciada. Cabe a nós buscar compreender tudo o que tem acontecido à luz, né, do que nós vemos acompanhando, né, desde a década passada, com esse desenvolvimento político do Brasil, esse desenvolvimento histórico bastante problemático do Brasil. E o que eu quero dizer com tudo isso, é que parece que tudo levava a um fatídico desfecho, né?
todos os elementos orientavam a nossa análise, uma análise fria dos fatos, para esse determinado final, né? Que eu relembro aqui que essa legitimação pública, né, dessa agenda do consórcio liberal esquerdista, né, eu denomino assim, né, essa grande aliança pela democracia que se formou no Brasil nos últimos tempos, e que essa agenda, né, infelizmente, ela vai vir com toda a força, com todo um vigor político, né, legitimado por todo um quadro institucional, um quadro de uma situação bastante grave, né. Hoje eu estava mais cedo lendo um livro de um autor chamado Hélio Silva, O Estado Novo, né, em 1937 e 1938. É uma coleção da história da República Brasileira. É bem interessante retomar um exemplo histórico brasileiro, né, dizendo primeiramente que quem diz que nós vivemos o fato mais grave da história da República, bem, não conhece nem metade da história, né? Não conhece da missa metade. Os anos 30, né, só para procurarmos exemplos históricos, né, eles nos fornecem uma série, né, uma penca de momentos muito mais graves, né, do que nós vivemos hoje, né? Mas é claro que essa situação em que se fala sobre uma tentativa de subversão do sistema político brasileiro, né, das instituições do Estado brasileiro, é óbvio que é uma situação inédita na Sexta República, né? Pelo menos com a intensidade com que se vem demonstrando, e também a confusão e a dificuldade de se compreender tudo isso, né? Mas retomando, né, o Hélio Silva, ele comenta nesse livro, né, ou ele começa esse livro para traçar uma gênese do Estado Novo, né? Traçar uma agenda principalmente do biênio de instauração do Estado Novo, né, 37 e 38. Ele começa falando, né, sobre a intentona comunista, né, traçando todos aqueles elementos políticos, militares, sociais que se condensaram, né, e foram, obviamente, capitaneados por um grupo comunista, um grupo que respondia ao Comintern soviético, né, mas que era um movimento bastante até confuso, né, que se opunha ao incremento, ao recrudescimento do varguismo, né, do regime Vargas, e que acabou por legitimar, de certa maneira, o próprio recrudescimento, né. Você tinha setores liberais, setores ditos democratas, né, que se preocupavam com o avanço, né, da agenda nacionalista mais autocrática do Getúlio Vargas. E esses grupos tenentistas, né, que não eram necessariamente comunistas ou até anticomunistas, mas que apoiaram a intentona na época, né, em um primeiro momento, claro, né, antes que se degradasse para uma coluna armada, né, mas o movimento foi apoiado e havia, de certa forma, alguns setores importantes da sociedade que eram antivarguistas e que apoiaram o movimento, né, uma certa sublevação de sargentos, né, uma inicial preparação de uma sublevação, né, mais abrangente, né, e esse grupo, esse movimento, né, que levou ao fato da intentona, ele acabou por legitimar publicamente, né, aí sim, né, o recrudescimento da agenda, né. Então foi um fato, né, foi um fenômeno político e, obviamente, militar que teve, né, como resultado, né, o inverso do que pretendia, né, exatamente o inverso do que pretendia. É claro que depois, né, esse recrudescimento do varguismo, ele vai se aproveitar de outros elementos, né, o próprio Plano Cohen, né, outros fatores, né, da política interna nacional da época, né, mas ele vai, né, obter uma grande legitimação pública, né, com esse movimento de sublevação que atentou na época contra as instituições daquela república, né, que ainda era a Constituição de 34, né.
aquela constituição bastante interessante, né, que foi, de certa forma, liderada por setores bastante conservadores da sociedade da época, inclusive com o protagonismo do Plínio Corrêa de Oliveira, né? E é claro, vai ser substituída, né, pela Constituição do Estado Novo, né? E o que eu quero dizer com tudo isso, né, é que é um exemplo bem interessante, né, de um movimento, né, que busca, né, em seu ideário uma luta contra uma tirania que estava por se instaurar, né, e ele acaba, né, obtendo exatamente a legitimação do recrudescimento né, desse movimento, desse quadro político contra o qual ele protestava, né? Não sei se eu estou sendo claro nessa minha explanação inicial, né? Mas eu acho um fenômeno bastante interessante, né? Que, de certa forma, nos ajuda a buscar um paralelo, né, para a situação, para o quadro político, né, ou para o quadro institucional atual, né, que é claro tem muitos elementos, né, e é de certa forma até bem mais complexo, né, né, talvez eu diga isso porque nós estamos vivenciando no presente, né. Gabinete do prefeito. Calma, dupla dinâmica. Vocês têm hora marcada? Seu palhaço de circo, eu vou... Calma, Robin. Chamou, senhor prefeito? Sim, prendam o Batman e o Robin. Prender eles? Qual a acusação? Por fazer gestos ameaçadores a uma autoridade pública e por parar em local proibido. Não pode fazer essas acusações, Coringa. Ah, não? Conheço um novo promotor público. O Charada! E o novo chefe de segurança de Gotham City. Concedida, concedida. O Pinguim? Santa cidade do crime! Eu não vou mais tolerar isso. E nem eu. Eu condeno os 4 a 30 dias na cadeia. Podem levá-los. Eu temo que em 30 dias não vá sobrar nada de Gotham City. E é claro que vão roubar a cidade inteira. A coisa vai mal, de fato muito mal. Com todos os nossos amigos na prisão e todos os inimigos governando a cidade. Fiquem ligados para a excitante conclusão de O Coringa na... Talvez no futuro, quando olharmos para trás, vai ser mais complexo o 1935 do que o 2023. Mas, sim, né, é um quadro político bastante complexo. Sobretudo, né, pela grande confusão, né, e pelo cenário de uma democracia de massas em crise, né, em eterna crise, né, em um ciclo de crises, né, e que observa, né, uma deslegitimação, né, do próprio Estado Nacional brasileiro ou do próprio quadro institucional. Eu gostaria depois de começar a explicar essa complexidade atual, né, falando do cenário político nos anos 2010, né, para fazer uma certa digressão, chegarmos aos dias atuais, né, mas gostaria de ouvir os colegas primeiro. Sinceramente, isso é um reflexo não só apenas da democracia liberal, mas também um tipo de decadência do Estado. Podemos ver, o Estado está entrando em um estado de decadência. O que significa isso? O Estado está tão corrompido pelos ideais do liberalismo e do suposto Estado democrático de direito, entre aspas, que tanta verborragia entre políticos está começando a se desgastar, enquanto o povo está todo dividido em partidos e políticos. Isso se mostra por causa dessa mentalidade de... Vou usar uma expressão aqui que Nietzsche usou muito, que se chama mentalidade de camelo. Ou seja, que é tão imersa na sua própria, como posso dizer, ignorância, que qualquer movimento político, não importa o quão forte seja, tipo o ressurgimento da nova direita, que acabou se decaindo também por conta desses ideais mais liberais, mesmo que tendo uma forma um pouco mais reacionária, isso acaba por decair tudo que toca.
Por exemplo, esses fenômenos que aconteceram nesses últimos dias já mostra o estado atual da direita. Como eu posso dizer? É formado por tiozões que querem pagar de revolucionários, mas como não conseguem organizar um movimento direito, um movimento mais centralizado, eles acabam decaindo e acabam se debandando como se fossem ovelhas fora do pasto. Perfeito. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né? Eu acho vital em uma análise, né? Que essa morte, esse suicídio da nova direita, ela responde a um fracasso, né? Desse fenômeno político em organizar realmente um movimento, né? Organizar bases e organizar uma estrutura de comando, né? Fazer o que é política de uma forma minimamente séria, né? Daquilo que se entende por política formal, né? Por criar um movimento político, né? E estruturas de ação e de comunicação e com cadeias de comando, com cadeias verticais, né? Com uma mínima estrutura, né? É o básico, né? de uma organização de militância política, né? Essa nova direita, ela fracassou totalmente nesse sentido, né? Apesar de ter crescido enormemente, né? De ter obtido uma popularidade a ponto de conseguir dominar o cenário político e institucional, né? De eleger uma maioria de deputados e de eleger um presidente em 2018 e quase reelegê-lo, apesar de tantos conflitos, né, no seio desse governo, né, nesses últimos 4 anos, né. Mas eu acho que a gente conseguiu organizar isso, tipo, só houve a principal diferença da direita de 2010 para 2020 é porque, como você falou, havia meio que uma espécie de proto-cadeia de comando centralizada na figura do Olavo, que organizava meio que intelectualmente toda a direita, sabe? E com a morte do Olavo, a gente não tem ninguém para ocupar isso. Alô, pessoal. Eu sei que é horrível falar dessas coisas numa véspera de Natal, mas para que deixar para depois? Eu queria dizer o seguinte: mesmo depois de avisados pelo Zé Dirceu que tomar o poder não tem nada a ver com ganhar a eleição, o pessoal da direita só pensa em eleições. E cada palavra que eu digo, eles pensam que eu estou me referindo ao resultado da eleição de 2022. Isso é totalmente absurdo. Porque, você veja, não foi durante a gestão Bolsonaro que a esquerda implantou a sua ditadura? Quando que nos governos petistas alguém fechou algum jornal de direita, botou direitistas na cadeia? Não, eles não tinham poder para fazer isso. Eles adquiriram esse poder depois do Bolsonaro subir ao poder. Vocês não perceberam ainda que quem ocupa o cargo nominal não tem poder nenhum? O poder não está na presidência, meu Deus do céu. O poder está na sociedade humana, na trama da sociedade. Quem domina essa trama é que tem o poder. Então vamos perguntar o seguinte: vocês botaram o sujeito na presidência, muito bem, parabéns. Agora me diga o seguinte: quantos grêmios de faculdade vocês tomaram? Nenhum. Quantas redações de jornal vocês tomaram? Nenhum. Quantos sindicatos vocês tomaram? Nenhum. Quantas igrejas de teologia da libertação vocês tomaram? Nenhuma. Em suma, vocês deixaram tudo na mão dos comunistas e está na mão deles. Eles fazem o que quiserem. Deu para entender? Quer dizer, o STF não é senão o porta-voz do consenso do pessoal esquerdista. E eles estão exercendo o poder e vão continuar exercendo. E se o Bolsonaro for eleito, eles vão exercer mais ainda, porque o Bolsonaro já provou que ele não tem a mentalidade necessária para enfrentar essa gente. Eu vou lhes dar um exemplo. Ele fez o possível para derrubar a Rede Globo. Muito bem, ela não derrubou, mas ela enfraqueceu muito. Agora, o Terça Livre não foi enfraquecido, foi totalmente destruído. Isso diante dos olhos do Bolsonaro. Ora, Nietzsche já ensinava que só se vence aquilo que se substitui. O que puseram no lugar da Globo? Nada. Tem alguma TV conservadora? Tem alguma estação de rádio conservadora? Não tem. Tem algum jornal conservador? Não tem nada. Ou seja, vocês estão se esforçando para ganhar a eleição e estão deixando a sociedade, o poder social, na mão dos comunistas. Meu Deus do céu. Né? Agora, tem gente que insiste que eu estou falando de eleição, que eu estou querendo que o Lula ganhe a eleição. Eu falo, mesmo que eu fizesse isso, não teria a menor importância. Não importa quem vai ganhar a eleição, meu Deus do céu. Importa quem tem o poder sobre a sociedade. Dá para entender isso aí? Né? Se vocês levarem isso em conta, talvez seja possível vocês terem um bom Natal.
Até mais. Você concordando com o Olavo ou não, tipo, todo mundo sabe que o Olavo de Carvalho, ele tinha seus pontos lúcidos, mas ele tinha muitos pontos falhos. Ele que coordenava a direita, e foi ele que conseguiu construir o governo que a gente conseguiu eleger em 2018. E na direita de hoje, 2020, a gente não tem isso. E grande parte do culpado disso foi o próprio Bolsonaro. Porque não por ele ter feito algo, mas pelo fato dele não ter feito algo. Ele desperdiçou 4 anos de governo sem fazer qualquer tipo de reforma educacional e cultural. Ele não se preocupou em cuidar da formação intelectual do povo para que este possuísse um pingo de consciência histórica ou valorizasse de fato o nosso passado. Mas se preocupou somente na lacração por lacração. Durante todo o mandato, Durante todo o mandato do Bolsonaro, ele só se preocupou em lacrar pra cima de jornalista com a situação da pandemia, e isso foi o reflexo do que os seus apoiadores fizeram nesse último domingo. Foram atos de pura impulsividade, sendo que sem racionalidade nenhuma. E não só nesse domingo, mas 90% de todas as manifestações que aconteceram durante esses 4 anos, eles não possuíam nem pauta fixa, compreende? Sim. Então, a gente carece muito de uma figura intelectual. A gente vê que, a gente não possui uma pessoa como Olavo, então como o próprio Plínio Corrêa de Oliveira no passado, sabe, na década de 30, etc. Então... Na verdade, a gente não precisa só de uma figura intelectual, mas sim de uma figura mais carismática, que realmente saiba chamar a atenção do povo. Porque para fazer alguma coisa, realmente tem que saber guiar o povo para poder chegar a algum objetivo. O que nós vemos hoje é a total orfandade de lideranças sérias, né? Isso. Todo um movimento político, né? Um clamor popular anti-establishment, né? Em 2013, né? Quando essa gênese da nova direita começou a ganhar as ruas, né? Surgiu todo um movimento, todo um alcance massivo, né, uma popularidade impressionante de uma pauta de oposição, né, ao PT, à esquerda que era então hegemônica, né, e retornou à hegemonia agora. E o que ocorre, né, é a total orfandade de lideranças maduras, né. Exato, que a gente vê qualquer tentativa de reposicionar a direita e centralizar em figuras mais intelectuais ou então em lideranças até um período muito embrionário. Assim, o Bolsonaro, assim como o Lula no final do seu segundo mandato, ele não deixou um sucessor, o que é algo muito perigoso, porque a gente sabe que ele vai ser preso e não há uma figura, assim, meio que legitimada por ele para carregar a bandeira da direita dele, que isso é uma coisa que deveria ter sido pensado. Então, meio que, assim, essa nova direita atual é meio que uma terra sem ninguém, basicamente. Vai ser... E assim, como já era nas microsferas que a gente convive, é sempre vários grupos distintos, meio que, sei lá, debatendo por questões muito egoístas para saber qual vertente é melhor, e assim, é algo que eu não sei, cara. Sim, esse início de 2023 ele foi bem simbólico, né, com a viagem do Jair Bolsonaro, né, praticamente ele abandonando o Brasil e se refugiando nos Estados Unidos, na Flórida, né, e aquele pessoal, né, que é apoiador dele, né, que tinha uma esperança tão, de certa forma inocente, né, de reverter o quadro político através de uma ruptura institucional, né? Aquelas pessoas acampadas, né, em acampamentos na frente de quartéis e de uma forma residente e persistente, né, ainda com manifestações, né? E essas manifestações, de certa forma, parece que elas foram previstas pelo próprio Olavo de Carvalho, né? Acho que vocês devem estar acompanhando, né, que as redes sociais do Olavo e todo o pessoal dessa nova direita compartilhando em massa, né, frases antigas do Olavo de Carvalho que parecem ressoar perfeitamente no contexto atual. Que parece que é o fantasma do Olavo de Carvalho, né, enviando mensagens, enviando ainda novos comentários, né, no seu Facebook. Isso ilustra, né, isso simboliza exatamente essa orfandade de lideranças, né? É um movimento de massas que perdeu e que, após perder, né, prometia partir para uma oposição, né, ao lulopetismo,
e que acabou se vendo sem, né, a sua figura mais popular, né, a sua figura com mais representatividade, né, nos setores populares mesmo, né, no grosso da população brasileira, que foi o Jair Bolsonaro, que acabou abdicando, né, de assumir esse papel de estadista, né, abdicando totalmente, né. Mas Pois essa... Sim. Não, eu ia falar que, tipo, você vê como que as coisas foram decaindo. A gente tinha, de fato, um intelectual liderando as massas que foi capaz de estruturar um governo sólido no Brasil através da figura de Bolsonaro, e o Bolsonaro foi incapaz de repisar isso. Era um líder que, tipo, era só uma figura política, sabe? Sim, sim. Até, né, essa vitória do governo Bolsonaro, né, lá em 2018, né, acabou se mostrando precipitada, né, como o próprio Olavo de Carvalho não se cansou de chamar atenção para isso, né, porque ainda, né, o que se formou foi, né, uma direita política ainda muito incipiente, né, sem bases sólidas e sem nenhuma estrutura, né, e obviamente, né, o que se depende, né, de um movimento abrangente, né, e popular, mas sem uma estrutura e sem, né, uma organização formal, que esse movimento não vai ser capaz de produzir um projeto sólido, não, um projeto nacional realmente estruturado, né, e sério, né, que possa responder, né, aos anseios nacionais. E também se depende, né, que esse projeto não, mesmo que, né, exista de uma forma ainda incipiente, de uma forma inicial, né, ele não vai ser implementado de forma alguma, né, porque o jogo político, a luta política requer, né, uma estrutura, né. Não adianta você estar dentro de uma institucionalidade republicana, né, que tem seus projetos legislativos, que tem um judiciário assumindo um protagonismo e tem dezenas, né, de questões. Coloca protagonismo nisso, cara. Tipo, problemáticas. Né? Nunca na história do Brasil uma pessoa conseguiu acumular tanto poder quanto Alexandre de Moraes acumulou agora. Tipo, nunca nenhum juiz na história do Brasil, realmente, se bobear da história do continente, conseguiu ter tanto poder assim. Então a gente basicamente vive numa ditadura do judiciário, sabe? Tipo, é o pior cenário para a democracia possível. O Glenn Greenwald, que é um lacrador de primeira, ele até compartilhou sobre uma notícia sobre Alexandre de Moraes, que está dizendo que está muito estranho o negócio aqui no Brasil. Sim, sim. Até mesmo liberais, esquerdistas, né, minimamente honestos, né, intelectualmente falando, né. É claro que não muito, mas ainda com um pouquinho de honestidade eles reconhecem, né, esses absurdos e as ilegalidades, né, desse pessoal, né. Enfim. E uma coisa que eu notei sobre, principalmente a direita atual, que a gente vê hoje, é que ela está muito institucionalizada. E quando ela é muito institucionalizada, ela acaba sendo, aos poucos, sendo absorvida pelo establishment, que acaba implantando o liberalismo cultural na direita ou na esquerda, seja o que for, e então isso acaba infectando certos movimentos e acaba dando nada. Só um reformismo que não vai dar em nada e que, sinceramente, é só tentando evitar o inevitável, que é o próprio colapso do sistema. Nesse sentido, a gente já vê claramente que isso já é realidade, né? Porque, se você observar, olha a mudança de postura política que o Lula tem desse mandato pro mandato anterior. Antigamente, ele não era próximo às potências ocidentais, como França e Estados Unidos. Ele, tipo, andava com arma de Nejad, do Irã, e, tipo, dessas potências que a gente considerava inimigos do Ocidente. Agora ele já tá... Exatamente, agora ele já tá de trocação de carinho com Biden, com Macron, etc. Então a gente vê que, tipo, a própria figura do Lula já meio que se rendeu ao lado liberal lulalista, sabe? Isso é claro. O negócio é que como todo social-democrata, eles sempre devem agradar os capitalistas, os grandes capitalistas, que não são só liberais, mas também são aquilo que devem ser chamados pelo próprio nome, capitalistas culturais. Porque, sinceramente, quando a gente é muito amigável com eles, eles vão dar uma mixaria, não só financeira, mas também cultural, que acaba nos infectando e acaba perdendo a nossa soberania. Perfeito, né? Esse é um fenômeno de absorção de
de figuras populistas, né, com um discurso mais dissidente desse liberalismo hegemônico, né, desse liberalismo ocidental hegemônico, que acontece com literalmente, né, praticamente todos os líderes, né, populistas que surgem, né, que se apresentam, né. A Giorgia Meloni é um exemplo, né, o pessoal ali na França, né, começa com um discurso disruptivo e combativo e soberanista, né, e acaba, né, se alinhando de uma forma ou de outra a esse liberalismo ocidental, né, esse liberalismo capitaneado por Washington. Esse fenômeno, né, ele ocorre também, né, com o Bolsonaro, né, ali nos idos de 2014 e 2015 ele começa a ser aproximado, né, por setores liberais, né, pelo pessoal do Instituto Mises Brasil, né, os filhos dele levam livros do Mises e livros do Hayek, né, para o Bolsonaro, né, esse foi um fato que o aproximou, né, e claro, né, algumas sociedades secretas, né, se aproximaram dele. Você, né, vê e que, tipo, o discurso foi totalmente amenizado. Mesmo o discurso do Bolsonaro sendo transformado, moldado meio que por essas figuras liberais, a gente vê que, tipo, a classe de apoiadores dele permaneceu completamente burra, tá ligado? Porque ela foi incapaz de perceber que tudo aquilo que ele pregava é incondizente com aquilo com que eles apoiavam, que era basicamente o Enéas, sabe? O posicionamento do Enéas. Você vê que era sempre uma figura muito reverenciada e associada à figura do Bolsonaro, mas, tipo, são pessoas que defendem ideias completamente opostas. E, tipo, é uma coisa que, tipo, chega... O pico do nonsense meio que transcendeu nesse sentido. De certa forma, o discurso dominante dessa nova direita, ele se manteve disruptivo, né? Ele não se moldou a esse suposto refinamento liberal, né? E outro negócio que também eu acabei vendo sobre o Dr. Enéas e que realmente é algo a se pensar, é que por mais que ele seja muito letrado, que saiba muito sobre política e que realmente deveria ter sido o presidente que a gente devia ter, ele não conseguiu muito movimento porque, pra falar a verdade, o povo é uma massa de camelos. Desde sempre, desde a época do golpe republicano até os dias de hoje. Sempre foi uma massa de manobra. Porque é por isso que acabaram elegendo Lula. Porque, por causa do verbete populista, eles acabaram caindo na dele e deu no que deu. Sim, é a natureza da democracia de massas, né? A demagogia, né, e o populismo barato. É praticamente a natureza. Sim, com certeza, né? É a lógica, né, do movimento, né? E o Demestre é bem claro quanto a isso, né? A revolução também segue uma lei natural, né? Uma lei natural. Médio, quando bem diz o nosso filósofo Emílio Surita, ele é incapaz de ver quando ele está sendo manipulado pela mídia. Tipo, isso desde sempre. Você vê que, cara, se você pegar as pautas do Enéas e, sei lá, replicá-las de uma forma completamente coesa e sem ser da forma abrupta que o Enéas se viu forçado a fazer, né, porque ele não tinha outro jeito, você vê que qualquer brasileiro médio vai concordar. São questões de soberania, são questões de, tipo, de responsabilidade fiscal sobre os juros da dívida, que é algo absurdo. E você vê que, tipo, a mídia ela tem essa capacidade de transformar as pessoas em demônios. Foram o que fizeram com o Enéas, foram o que fizeram com o Bolsonaro e foram com todo mundo que é contra o establishment. Você vê, tipo, que a mídia era tão poderosa que, cara, você pode falar o que você quiser, mas ela influencia no pensamento do Alexandre de Moraes. Eu não consigo compreender por que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem interesse em, no dia da diplomação do Lula, falar sobre a importância de deixar de lado as mídias não convencionais em detrimento das convencionais. Você vê que claramente tem um establishment dessa parcela da mídia por trás de todo o movimento político que anda acontecendo. E o povo, basicamente, não consegue compreender quando está sendo manipulado. Sim, é uma discussão bastante importante, né? Esse papel da mídia de massas, né? Da mídia mainstream, né? Em realizar toda uma operação de manipulação, né? E tem uma palavra, né? Que explica melhor, né? A natureza desse processo, né? De uma certa programação, né, através de estímulos da linguagem, né, e que remetem, né, a estímulos emocionais, né,
Exato, é o caso que a gente teoria da viu. linguagem. Isso a gente viu constantemente ser replicado no domingo, segunda, terça, hoje, mês que vem. Ficar chamando senhorinha do Zap de terrorista. Equiparar o Estado Islâmico ao que aconteceu isso. Tipo, equiparar, sei lá, o atentado ao 11 de setembro com isso, que foi basicamente algo que, assim, a principal culpa foi das forças de segurança do Distrito Federal, porque é inconcebível uma situação onde 600 e poucas senhoras conseguiram tomar a capital da República. Tipo, isso não é uma coisa terrorista, isso é um descaso público, coisa de segurança pública, sabe? Eu rezo a Deus todo dia pra que a gente não sofra nenhum tipo de ameaça externa, porque senão acabou. Sim. Cara, ameaça externa a gente já tá sofrendo já. Ameaça externa a gente já tá sofrendo, tipo, com as pressões de Washington, com as pressões da Rússia, com as pressões de todas as potências internacionais. Com certeza. Exato. Você vê que, tipo, é impressionante como até as pessoas costumam falar sobre que eu sou defensor da Ucrânia, mas, tipo, é patético ver a Ucrânia repudiando essa situação, sendo que o governo atual da Ucrânia basicamente chegou através dos protestos de Euromaidan, que foram semelhantes ou até mais violentos com o que a gente viu nesse... Pairam sobre esse último evento do domingo muitas dúvidas, né? A facilidade com que 5 mil pessoas, talvez, né, tomaram totalmente, né, o seio do poder, né, o coração do poder do Estado Nacional brasileiro, né? Isso é algo que as investigações, né, talvez independentes ou talvez mesmo as investigações formais vão acabar respondendo. Agora o senador Marcos Duval já tá tendo... Assim, por mais que eu discorde da política dele, foi o primeiro senador a incriminar o próprio governo atual, de já saber do que estava acontecendo. E, enfim, as coisas ainda estão tanto quanto obscuras para se falar sobre de quem foi a culpa, mas boa parte da culpa está no próprio governo e, sem dúvida, no próprio papel do STF atual. Não da instituição, é claro, mas seus ministros, que tentam apagar a situação com gasolina, parece. Porque você vê que desde o momento da diplomação do Lula, não foi um discurso, sabe, de reconciliação ou anistia com a população que não votou no Lula, que até então não havia feito nada. Mas você vê que eles falam sobre um tom vitorioso, de como se eles tivessem derrotado um mal. Perdeu o mané. Tipo isso, como se eles tivessem derrotado uma criatura grotesca, uma criatura fascista. Falam como se fosse uma vitória de 80% dos votos contra 20%. Só que, tipo, eles se esquecem de que 49 contra 50. A população não tá do lado de ninguém. A população tá dividida. E esse é o maior erro deles. É aí que entra a questão da classe, linguagem e poder. Por exemplo, temos uma retórica que, na nossa república, não só na nossa república, mas também em todos os países do mundo, a gente tem esses verbetes clássicos: liberdade, igualdade, direitos, e cada um, seja liberal, socialista, progressista, e, sinceramente, o significado preciso dessas exatas palavras variam da boca de cada um, mas o uso é igualmente importante. Uma linguagem compartilhada, sim, é algo que o liberalismo burguês realmente quer nos impor. Com a ascensão do sistema capitalista depois da Segunda Guerra Mundial, e quando se pôs como o sistema hegemônico atual, realmente resultou nisso. Nesse jogo de classe, linguagem e poder. Com certeza, né? A manipulação e os usos da linguagem, né? Eu acho que nós estamos tocando em temas bastante complexos. Exato, a gente podia até começar com a reformulação da gramática brasileira. Essa política de colocar todes, isso não é uma coisa ocidental, cara. Eles estão, tipo, dando novos sentidos a palavras, sabe? E ficar com a paranoia de que a estrutura gramatical inteira é racista, falar que embranquecer é algo racista, sabe? Tipo, você vê que essa questão da linguagem é algo muito fundamental para qualquer
para qualquer esquema revolucionário, a gente está basicamente vivendo. Sim. O escopo dessa operação de influência, né, e de hegemonia, né, está se aprofundando, né, com o passar do tempo, de uma forma programada, claro, né, isso é um projeto muito antigo. Tanto que a própria União Soviética, na época da Segunda Guerra Mundial, se aliou ao sistema do capitalismo global para acabar com qualquer oponente. E também, quando a União Soviética, logo depois da Revolução de 1917, realmente adotou por um tipo de nova economia política, ou seja, um tipo de capitalismo de Estado. Ou seja, eles não conseguiram abolir por completo o capitalismo, mas sim se utilizaram dos aspectos do capitalismo para poder se firmar e acabar interagindo com essas potências internacionais que eram vistas como imperialistas, no caso, o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, são exemplos disso. Em suma, né, as vias revolucionárias, né, os movimentos revolucionários, eles tendem a uma unificação superior, né, em uma certa marcha revolucionária, né, que desemboca na quarta revolução, né, usando um termo do Plínio Corrêa de Oliveira, né, que é em suma, né, em geral, né, sendo claro e direto, né, é o globalismo contemporâneo. E retomando aquilo que eu havia dito antes na minha introdução, né, sobre esse conceito de operação de guerra simétrica, né, contra o Brasil, né, possivelmente partindo, né, de potências estrangeiras, né, obviamente eu estou falando dos Estados Unidos, mas claro, né, falando sobre esse establishment global, né, que tem o seu partido, né, no Brasil, que se chama Suprema Corte, né? Tem os seus representantes mais engajados, né? Cara, excelente definição. Sim, com certeza, né? A Suprema Corte, né, é o partido do globalismo ocidental, né, no Brasil, né? É o principal foco, né, de implementação das agendas globais, né? Tanto é que eles têm uma comissão, né, destinada a implementar no Brasil a Agenda 2030, né? O STF, né, que não tem jurisdição nenhuma para aplicar, né, política pública, né? E eu dizia, né, que essa ação, né, essa ação direta revolucionária, né, dessa camada rebelde que se desgarrou da nova direita brasileira, né? Ainda como tu disseste, Renan, é um fato bastante obscuro, né? Pois, né, de um lado, né, existe, né, essa desorientação, essa confusão política, esse acirramento e esse discurso disruptivo, né, de derrubada do sistema, né, derrubada do establishment, né, de se ver, né, essa nova direita se ver como uma dissidência, né, contra o sistema, né, que, enfim, né, alimentou, obviamente, né, essa ação, né, esse fato, e por outro lado, né, essa ação, né, essa conjugação, né, de movimentos, né, que levaram pessoas, né, que levou pessoas de todo o Brasil a estarem em Brasil de uma forma muito surpreendente, né, no domingo passado, ela não faz sentido algum, né, é uma ação direta totalmente inexplicável, né, porque ela não tem uma pauta clara, né? Não tem objetivos a serem alcançados, né? A não ser, né, dar vazão, né, a esse sentimento de angústia e de revolta contra o poder constituído, né, contra a cleptocracia e contra a hegemonia política que se estabelece, né, que se estabeleceu, né, no Brasil. De forma que ainda é obscuro e vai permanecer obscuro, né, o quanto esses movimentos eles podem estar sendo manejados, né, utilizando-se da boa-fé de pessoas simples e pessoas humildes, revoltadas com todo o descalabro político nacional, né, e utilizando tudo isso de uma forma, né, a
no final, ao final de tudo, legitimar a agenda política do atual governo, né, da esquerda, do consórcio liberal esquerdista, né, que está a governar o Brasil, e também, né, em uma dupla via, ao mesmo tempo deslegitimando completamente essa nova liberal direita surgida. a gente teve sempre. Liberal a gente teve sempre, desde a época da redemocratização. Sim, sim, perfeito, né? A Sexta República, ela nasce de um pacto, né, entre os liberais e entre os esquerdistas, né, que foram a força política que acabou por restar, né, no panorama cultural e social brasileiro, né, após o regime militar. Esse pacto nacional entre as camadas liberais, né, e as forças políticas esquerdistas, né, que voltam a assumir protagonismo e hegemonia, né, simbolizado pela chapa vencedora do último pleito. Todos aqueles, né, que foram investigados, né, que ou foram presos ou quase foram presos, né, ali no ápice da Operação Lava Jato, né, atualmente eles voltam à cena do crime e voltam a assumir uma hegemonia sobre o Brasil, né, algo que é extremamente preocupante, né, mas que, obviamente, né, pela sua natureza e por tudo aquilo que se avizinha, né, no contexto político brasileiro, né, eu creio que não prosperará sobre a nação brasileira, né, essa hegemonia. Nós vamos ter esse mandato, né, esses próximos 4 anos bastante cheios, né, de problemáticas e de desmandos e de tudo aquilo que nós já vimos, né, por vários mandatos, né. Nós tivemos aí uma experiência, né, bastante importante, né, de vivência política, né, com essa hegemonia de coloração liberal esquerdista. E, cara, uma coisa que eu acabei notando, principalmente sobre essa questão do que está acontecendo nessa conjuntura nacional, é que essas revoltas que estão acontecendo só ajudaram a demonstrar mais para as pessoas, principalmente aqueles que estavam nesses protestos, que é a falha da democracia liberal. E quando isso aconteceu, eles perceberam que esse sistema é uma furada. Eles perceberam isso e queriam fazer uma reação contra isso. E essa questão do liberalismo, na verdade, não vem nem só da esquerda, mas também de setores da direita que acabaram financiando o establishment com esse sistema. E, como eu disse, a direita, atualmente, está tão institucionalizada que ela acabou, sem querer e de meio indireto, que acabando sendo parte do establishment. Sim, ela foi absorvida, né? A gente vê que os deputados, né, que se elegeram na esteira do antipetismo, eles foram, a maioria, né, foram absorvidos, né, por um... A gente pode até citar o próprio Arthur Lira, né, que era considerado o braço direito na Câmara do Bolsonaro e agora está completamente alinhado ao novo governo. Sim. Bom, foram muitos oportunistas, né, muitos políticos de carreira que se alinharam, né, a esse sentimento generalizado de oposição ao PT lá no meados do governo Dilma, né? E que ascenderam, né? Bom, o próprio Arthur Lira, né, já era um cacique partidário, né, de muitos carnavais. E ele era um cara, né, que se abraçava em quem estava no poder, né, historicamente, né? Até havia sido aliado do Lula, né, anteriormente. Sim. E o que nós temos, né, como o Daniel, né, muito bem mencionou, né, um pano de fundo de tudo isso é realmente a falência total da democracia de massas, né, que está a ocorrer e de formas muitas vezes semelhantes, né, com
com características regionais e locais, né, que está a ocorrer em um âmbito global, né, onde a democracia de massas, né, há crise atualmente, né. Você não encontra um regime democrático liberal sólido, estável, né, dificilmente. Pode-se dizer a Austrália, Nova Zelândia, bem, eles estavam com protestos massivos, né, por ocasião do que ocorreu em 2020 e 2021, que eu acho que nós não podemos dizer. Né? O próprio Canadá, né? O Canadá também, com certeza. Isso, né? A Europa. A China atualmente. A China voltou, tá? A situação na China tá algo preocupante, cara. Sim, isso é um tema bastante que abre um leque, né, de discussões, né, o quanto o mundo o próprio presencia convulsões internas. Disso, cara. Eu tenho pra mim, eu não tenho dúvida sobre isso. Se não fosse essa questão aí que começou em 2019, o Bolsonaro não teria perdido a eleição. Sim. Parece que foi algo, né, que veio para virar alguns governos importantes, né, que estavam sendo perdidos, né, por essa classe dominante global. Até um presidente recentemente eleito deu graças a Deus ao Covid, né? Sim. Pois é. Pra você ver o quão importante isso foi pra retomada de poder de alguns setores da sociedade. Sim. Isso aí dá muito pano pra manga, né, de discussões, né, realmente. Todo o cenário geopolítico, né, do antes e do depois, né, e óbvio, né, do que aconteceu durante toda aquela crise, né. Todo mundo sabe. Sim. É um desafio, né, para nós que procuramos compreender e talvez escrever sobre a história recente, né, de explicar tintim por tintim o que aconteceu nesses últimos tempos, né. E é por isso que a situação do Brasil não é algo exclusivo do Brasil, que a gente estava comentando um pouco antes de a gente começar a gravar, que a situação no Peru está acontecendo um pouco mais sendo intensa. metralhado na rua. Exatamente. Na Bolívia, Venezuela, você vê que isso é um projeto que está sendo colocado em prática na América Latina e que no Brasil só começou. Eu tenho certeza que, assim, o que aconteceu no domingo ainda vai se repetir muito ainda. Sim, é uma hipótese. Eu acho que é mais provável que o cenário, né, seja de um recrudescimento da repressão política do Estado, né? Eu não acho que seja apenas uma hipótese pelo fato de que, o Alexandre de Moraes ele pode mandar prender o velho e o idoso que ele quiser, mas assim, ideias não morrem, cara. Ninguém vai deixar de apoiar o que apoia porque foi preso, porque pagou uma multa, muito pelo contrário. Foi o que eu falei. Eles estão se esquecendo de que a eleição não foi 80-20. Foi 49-50. Isso também, acabei me lembrando que eu até estava discutindo isso, que essa questão de mandar prender todo mundo, simplesmente mandar prender todo mundo, vai acabar, ainda se tratando de idosos e senhorizinhos, cara, isso vai transformar eles em mártires e vai aumentar mais a legitimidade da causa deles. Nós temos um cenário em que o judiciário, né, há um bom tempo vem esticando a corda, né, jogando fora das 4 linhas da Constituição, né. Espero não ser preso por dizer isso em um vídeo. Espero que não chegue aos ouvidos dos deuses da democracia, né. Não sei se vocês viram o tweet do ministro Barroso, né, ele se referindo que a vingança dos deuses da democracia será implacável contra os golpistas, contra aqueles que desafiam o seu poder. Isso aí é o que eu falei, eles estão tentando apagar um fogo com gasolina. Eles esquecem que, assim, esses velhinhos aí, eles não tem nada a perder, cara. Então, cara, isso aí é aquela coisa. Esquecem que essas pessoas têm família. É patético você ver, as pessoas foram presas, não sei quantas pessoas foram presas. Metade são de idosos e crianças. Sim. Eu vi agora uma reportagem que
a média de idade é 52 anos, né? Daquelas pessoas que estavam ali naquele ginásio. E a mídia, ela acha que a população média brasileira vai comprar a ideia de que sim, são idosos terroristas. Sim. Idosos terroristas tomaram a sede da República sem utilizar uma... Gangue dos tiozões malucos. A gangue, como é que é? A milícia virtual das velhinhas do Zap. Sim. Aquele meme das robôs do Bolsonaro, cara, inacreditável. O que se tornou o cenário, né, político brasileiro. Exato. O discurso, né, não só do judiciário, mas de todo esse consórcio liberal esquerdista, né, que eu friso novamente esse termo, né, que consiste, né, de uma mídia hegemônica, né, de todo um aparato político partidário, né, das classes falantes e de um certo nicho, né, de esquerda, né, que acaba prevalecendo, né, e de uma forma bastante articulada, né, consegue moldar o debate público em certa medida ainda, né, e com certeza vai crescer, né, nesse seu expediente. O discurso, né, que esse campo político exerce, ele tem sido bastante agressivo, bastante combativo e violento, né, contra amplos setores da sociedade brasileira, né, contra realmente metade dos eleitores, né, que optaram por se opor, né, ao retorno, né, da hegemonia de esquerda do Brasil ao país. É claro que essa hegemonia nunca acabou, né, mas formalmente ela voltou com toda a força, né, com o pleito em 2022. Né. Nós temos amplos setores populares que não compraram a ideia desse consórcio de que era a democracia contra a autocracia, né, contra a iminência de um governo autocrático e, enfim, tudo aquilo que é dito a respeito, né, esse expediente de ver fascistas debaixo da cama, né, e que realmente não foi comprado, né, pela maioria da população, realmente, né? Mas a minoria dos formadores de opinião, né, que, claro, conseguem fazer ressoar, né, essa narrativa política, né, através, né, das instituições, né, e legitimar, né, essa agenda que, como eu disse, vai se expandir e vai vir com todo vigor, né? Hoje o que nós temos, né, atualmente, né, é esse bolsonarismo, né, que é uma grande questão, né, sobre ele ser um movimento de massas, né, ou não, né, sobre ele ser simplesmente uma massa amorfa que responde a impulsos dos mais confusos e desconectados, mas que gira em torno, né, de um sentimento que se pode chamar de um conservadorismo popular, né, que compreende, né, é um populismo de direita. Como? É um conservadorismo de senso comum, sabe? As pessoas elas não sabem meio que elaborado por que elas são conservadoras, elas só se sentem como tal. Elas não têm nenhum aprofundamento intelectual. Talvez conservadorismo devia popular. Ser assim, devíamos ser populistas, mas não igualitários. Porque o maior erro dos populistas atualmente, não só de direita, mas também de esquerda, é que a maioria com falsas promessas de igualdade, de que tudo vai ser justo para todo mundo, quando na verdade na natureza isso não funciona. E também devemos ser aristocráticos também, mas não burgueses de espírito. Porque a fraqueza da autocracia, da aristocracia atual, é o espírito burguês. O próprio Pinho Salgado falou disso, que para combater o sistema, para realmente fazer uma revolução, a gente deve combater principalmente o burguês dentro da gente. Uma revolução interna para depois tornar algo social. Perfeito. Não. O grande mal desses populismos nacionais
conservadores que têm surgido, né, é de certa forma legitimar o discurso da Revolução Francesa, né? Eu lembro para vocês os jargões que se tornaram comuns nesses movimentos, né, principalmente no Brasil, né? Eles dizem Supremo é o povo e eles dizem o povo no poder, ou seja, eles remetem à soberania popular russoniana, né, que é a gênese dessa revolução igualitarista e moderna, né, que tanto mal causou e que se tornou hegemônica, né? Se bem que essas próprias revoluções foram, em sua grande maioria, lideradas por burgueses, com falsas promessas, justamente isso. Perfeitamente. A revolução burguesa, né, aquela que destitui, né, a aristocracia e toda aquela velha ordem política, aquela velha ordem de tradições remanescentes, né? Isso. Ou seja, é uma reação que ainda está impregnada de espírito revolucionário, né? De espírito modernista, de certa forma. Podemos definir desta forma, né? Não é um tradicionalismo de forma alguma. E por isso que ele acaba sendo contraditório. Isso aí é espírito burguês. É isso que deve ser chamado. Sim. Acho que são sinônimos, né? O espírito moderno, de certa forma. Espírito moderno e espírito burguês acabam se referindo, né, ao mesmo... Acabam se entrelaçando. Eu diria que o que surgiu no Brasil, né, foi um movimento que era de oposição, né, a uma hegemonia, né, que congregava diversas correntes políticas, né. Só que nenhuma dessas correntes ela soube se estruturar, né, e soube fornecer ao país um projeto sólido e de longo prazo. Ainda não. E provavelmente não vai. Essas correntes não vão se organizar e não vão, a partir de seus próprios componentes, né, se capacitar a fornecer um projeto sólido, né? E claro, essas correntes, né, são em essência, né, são correntes liberais. Um liberalismo moderado, né, que acaba se contrapondo, né, a essa outra faceta internacionalista e mais radical do liberalismo, né? A gente não tá nem mais vendo na época do liberalismo. Você vê que o que a gente tá vivendo hoje é meio que contrariou qualquer tipo de princípio liberal que a gente via antigamente. A gente não vê, a gente não tá vivendo num ambiente onde a gente possui liberdade de ideias, liberdade, igualdade e fraternidade. Não, a gente tá vivendo numa sociedade que é basicamente uma... Não é liberal, eu não considero que seja uma liberal, e sim uma ditadura de princípios e morais. Bem, muitos autores tradicionalistas falam sobre um liberalismo se tornando hegemônico e tendendo a um novo totalitarismo. Sim, exatamente. É isso que a gente tá vivendo. É um totalitarismo, cara. Não, um totalitarismo no pior sentido da palavra. Exato. Cara, eu não consigo, por exemplo, por incrível que pareça, assim, obviamente, ninguém daqui concorda com o que o Greenwald fala, mas, cara, ele tá completo de razão nessa crítica do sentido de Alexandre de Moraes, cara. Ele tá criando uma ditadura do judiciário. Onde tá virando meio que compulsório você ser um cidadão cosmopolita. Do contrário, você, sei lá, é visto como um monstro, um cidadão de segunda classe, um fascista inimigo daquilo que eles consideram a democracia, que não é democracia. Cara, a pior coisa que tem é algum retardado falar que defende o Estado democrático de direito. Isso é um paradoxo. Ou o Estado é democrático, onde é governado pelo povo, ou ela é de direito, onde é governado pelas leis. A gente não vive nem numa democracia onde o povo estabelece suas leis diretamente para ser considerado... Para a frase meio que fazer sentido. Não.
Então, a gente defende uma alegoria inventada pelo quem detém o poder de interpretar a Constituição, que é o STF. Sim. E, tipo, o ápice do paradoxo é que essas pessoas sequer foram eleitas para ocuparem o cargo que ocupam. Quanto mais para se dizerem defensores da democracia, sendo que elas não chegaram lá de forma democrática. É o grande cenário global, né? Isso tem sido uma constante de diversas formas por vários regimes em tese democráticos, né? Mundo afora. Mas o contexto institucional do Brasil é o seguinte, né? Nós temos um dos poderes, né, que se elevou acima dos outros dois, né? Que se arrogou a característica de ser um poder moderador da República e de se atribuir um escopo jurisdicional arbitrariamente, né? É exatamente isso que vem acontecendo. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura de um poder moderador acima do legislativo e do executivo, né? No entanto, na prática, é isso que acontece. É esse o papel exercido, né, pelas altas instâncias do judiciário. Esse protagonismo exacerbado e que se traduz em uma hegemonia política de uma corte, né, que se transformou em um senado que legisla, né, que executa suas próprias políticas públicas, né, que implementa toda uma agenda política, né, que é proveniente de meios internacionais e que se estabelece, né, como os grandes guardiões do processo político nacional, né? E eles agem de acordo, né, com uma lógica muito clara, né, com a lógica do regime, de proteger aquele pacto que foi formado em 1988, né, com a Constituinte, né, com a promulgação da Constituição, né, e com, né, o que se desenhou para ser a Sexta República, né? O STF realmente ele está salvando a Sexta República. A Sexta República ela foi desenhada para ser esse regime de implantação de um liberalismo global, né, de um globalismo bastante profundo, né, que tem como objetivo desagregar a soberania brasileira, de reformular todo o tecido social nacional, de arquitetar uma institucionalidade, né, que faça do Brasil uma mera província dos interesses globais, dessa agenda global. Nós estamos entrando, né, nessa década de 2020, né, com esse cenário bastante preocupante de hegemonia política, né, que vai se aprofundar ainda mais rumo, né, àquele fatídico ano de 2030, né, em que se traçou como grande objetivo, né, uma sociedade bastante revolucionária em seus processos de formulação do direito mesmo, né, de uma transmutação dos princípios do direito, né, para que eles compreendam nessa nova institucionalidade global, essa governança global que se estabelece sobre nós, né, a partir desse singelo organismo, né, chamado Suprema Corte, e que claramente tem, né, também, né, obviamente não é só a Suprema Corte, né, nós podemos dizer que a hegemonia política que se construiu e que foi vitoriosa né, não sabemos se foi realmente vitoriosa, mas que assumiu o poder, essa hegemonia é totalmente correspondente a essa agenda internacional, né?
Não precisamos explicar muito ou nos aprofundarmos muito, pois são notórias as ligações, né, tanto do vice-presidente, né, e do presidente, né, dos seus movimentos de origem, dos movimentos que realmente fazem, né, toda aquela base de cultura política, né, e que traduzem toda essa agenda internacionalista. Avizinha-se, né, um conjunto de anos bastante desafiadores, né? Esse ciclo político que se inicia, né, ele promete, né, uma série de conflitos sociais, né, perigando uma desintegração do tecido social brasileiro, algo que realmente é sem precedentes, né, na história da Sexta República, né, e que é um fenômeno, né, que nós, de certa forma, saudamos, né, é o desfalecimento do atual regime, é a perda de legitimidade, né, desse malfadado regime que se estabeleceu há muitas décadas atrás. Vemos, né, não só os processos políticos, os processos legislativos e os processos do judiciário sendo abertamente contestados por amplos setores populares, né? Nós vemos a própria institucionalidade sendo questionada. Nós vemos um desfalecimento, né, e uma situação de vulnerabilidade, né, extremamente profunda. Sinceramente, sobre a conjuntura nacional, eu vejo que atualmente ela está muito dispersada. Dispersada por quê? Porque falta coordenação, um tipo de corrente de comando e pessoas que realmente saibam como liderar. Porque, atualmente, se a nova direita acabar dependendo só disso que a gente está vivendo agora, não vai a lugar nenhum. Exatamente, né? Exatamente. De certa forma, essa ausência de lideranças e essa ausência de uma ação política sólida, né? de um movimento formal, unificado, construa um partido, construa uma estrutura, né? Cadeia de comando, projetos de curto e de longo prazo, né? Que fuja, né? Que abandone esse imediatismo, né? E essa luta política restrita à internet, né? Que tem suas ressonâncias no mundo real, né? E que é principalmente oriunda, né, dos setores mais intelectualizados dessa nova direita, e claro, com suas raízes, né, no pensamento e na obra política do Olavo de Carvalho, né? Eu acho que esse fenômeno da nova direita, ele encontra um fim de ciclo, né? Ele vai acabar se transmutando, né? Ou ele vai amadurecer, ou ele vai se dispersar, como tu disseste, Daniel, né? Ou ele vai acabar desaparecendo e sendo absorvido, né, por novos movimentos, né, que obviamente atendam suas demandas, né? Ou obviamente tem a chance de ele acabar sendo totalmente esmagado, né, por um recrudescimento do regime atual, de uma tentativa de salvar a Sexta República através da repressão política. E é aquilo, como o Estado da Sexta República está praticamente em decadência, é muito difícil tentar salvar alguma coisa, porque as nossas instituições estão praticamente defasadas. Sim, nós vemos que o parlamento, ele fala para si mesmo, nós vemos que o judiciário, de certa forma, ele fala para si mesmo e para uma certa bolha,
né, E é como um dos líderes da Falange Espanhola falou, o Onésimo Redondo falou, que o parlamentarismo é o último suspiro de uma pátria em intensa agonia. Muito boa frase. O grande Onésimo Redondo. Mártir, se não me engano, né, da Guerra Civil. Sim. Infelizmente teve o seu monumento, né, em sua homenagem, derrubado, né, pela governo espanhol. Legislação democrática da Espanha, democrática entre aspas, devo dizer. Bem, democrática em toda linha, eu diria, né. Como conclusão, eu gostaria de apresentar aos amigos, né, uma teoria original que eu estou estruturando, né, que é a minha teoria do Sidônio Paz. 100 anos atrás, né, na passagem dos anos 1910 à década de 20, né, Portugal vivia um sentimento de desastre nacional, né, depois do esmagamento das suas tropas na Primeira Guerra Mundial, né, e da desilusão com o sidonismo, né, que, como ficou chamado, o movimento de Sidônio Paz, que foi um presidente militar populista, né, que, aliás, ele era sargento, né, se não me engano, ele era sargento, ele era um militar, né, não era um general, nem um posto de alta patente, né, mas ele acabou se tornando um presidente militar populista, né. Ele foi assassinado após proclamar um estado de sítio, né, naquele contexto de constante instabilidade política da Primeira República Portuguesa, né, e já com menos de 10 anos já entrava numa Segunda República com o regime do Sidônio Paz, né. E é um fenômeno bastante interessante, né, sobre o qual podemos traçar um paralelo para a realidade política que nos cerca, né? Esse desfalecimento, essa crise constante, né, das instituições republicanas, né, elas se repetem, né? Parece que como um ciclo, né? E se repetiram, né? Não só em Portugal, mas em vários países mundo afora. E esse ciclo, né, ele tem muitas lições, né, a serem aprendidas, né, por quem realmente vive sob um sentimento patriótico, sob um sentimento de apego, né, a uma identidade nacional e a ideia de que o Brasil merece salvar-se, né, de que as nações, né, merecem salvar-se, né, por tudo que constituem, né, por suas identidades tradicionais, pelo que representam, né, como legado civilizacional da nossa latinidade. O que sucede, né, um desfalecimento do Estado, né, uma grande desilusão política, um fracasso, né, de um movimento populista de salvação e de uma hegemonia caótica, né, de setores revolucionários, né, que acaba sucedendo isso, né, que um povo, né, ou ao menos os setores mais articulados, né, eles são levados à organização. E é aquilo, populismo sem pragmatismo não leva a lugar nenhum, e ainda acaba arruinando uma nação, com promessas falsas, e acabam fazendo o povo se revoltar ainda mais. Sim. Acaba sendo um reflexo simples, né, e puro de uma demagogia política, né? Um populismo sem agenda e sem objetivos claros, né? Acaba sendo a conquista do poder pelo poder através da demagogia política. E esse contexto histórico, né, que se exemplifica na figura de Sidônio Paz, né, que de certa forma encontra um paralelo, né, na realidade política atual brasileira, é a posterior organização de um movimento sólido, né, e que realmente vai confrontar essa hegemonia política
através de uma ruptura sofisticada, né, e intelectualmente embasada, com projetos, com, né, com um assumir, né, de um legado civilizacional, de um legado nacional. É por isso é o que ocorreu em Portugal. É por isso que atualmente eu estou lendo um livro que é muito bom, que é Reflexões sobre a Violência, que é de Georges Sorel, que fala sobre como usar a violência proletária, mas só que de modo nobre, não de um modo espontâneo, como foi na Revolução Francesa ou na revolta que a gente viu nesses últimos dias. Sim, sim. Eu lembro que eu acho que chegastes a interagir com a página, com o Imperialista, quando eu estava postando algumas temáticas da Action Française, né? Aí, relembrando os cadernos do Círculo Proudhon, né? Baseados nesse encontro de Georges Sorel com o tradicionalismo católico francês. Isso. Com Charles Maurras. Perfeito, sim. É uma temática bastante interessante, né, dessa compreensão, né, dessa ação política dos setores populares, né, mas com uma liderança sóbria, com uma liderança aristocrática, né, e que saiba direcionar esses impulsos profundos da nação, né, rumo a objetivos realmente nobres e de salvação nacional. E com resultados e com método, né? Não apenas uma utilização anárquica. Um adendo. Quando eu falo de reflexão sobre a violência, não falo só não é sobre apenas a parte física da violência, mas sim. Como se fosse um tipo de independência intelectual. Sim. Acho que se pode falar em virilidade intelectual. Isso. É exatamente isso, né? Esse sentimento de fortalecer uma dissidência frente a toda uma hegemonia liberal e femininizante, né? De se contrapor toda uma virilidade tradicional. Inclusive, ontem eu fiz umas postagens no meu Facebook falando sobre o desenvolvimento dessa obra, de uns textos que eu traduzi. E, sinceramente, quanto mais eu li, mais fazia sentido sobre a questão da luta proletária, da luta política e também de como quebrar essa hegemonia liberal.